aqui dividida. E aí vocês vão orando, porque quando a gente se divide é ruim, né? Eu cheguei aqui e só agora, pastor, não vou falar que não, que eu percebi que tinha um tema, Josué. Então eu vou continuar naquilo que eu orei para trazer até aqui. Livro de Marcos, capítulo 5, e o verso é o 25 a seguir. E diz assim, ó. Se você encontrou, aqui na minha Bíblia está na página 1282, Novo Testamento. Mateus, Marcos, capítulo 5, verso 24. E diz assim, ó: uma grande multidão seguia a Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar a sua saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, depois se puderem arrumar um pedestal para mim, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Pode se assentar. Quando nós começamos fazer do jeito que você quiser, que eu estou aqui para isso. Estou aqui para isso. Quando nós começamos a ler as Escrituras, a cada página nós olhamos um Deus que Ele é tremendo. Olhamos um Deus que Ele se preocupa conosco nos detalhes. Ainda bem que alguém já deu glória, porque muitas das vezes nós começamos a pensar que Deus está preocupado só com coisas pequenas, ou talvez só com coisas muito grandes. E na verdade Deus não está preocupado com o tamanho do problema. Ele está preocupado em cuidar de você. Eu vim aqui para dizer e profetizar que independente do que você está passando, do que você vai passar, seja grande ou seja pequeno, há um Deus que está com os olhos voltados, fixados sobre você. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela nasce num ambiente favorável. Eu entendo que essa mulher, ela a Bíblia relata que ela gastou. Se ela gastou é porque ela tinha. Então ela nasceu num ambiente favorável. Há coisas da nossa vida que nem o dinheiro compra. Há coisas da nossa vida que nem o dinheiro pode fazer por nós. Eu tenho alguns exemplos. Eu trabalhei na casa de uma família bem abastada. Abastada de tanto dinheiro que só para cuidar da esposa desse homem existiam 5 cuidadoras, fora governanta, cozinheira. Tinha até gente para respirar pela gente, de tanta gente que trabalhava naquela casa. Aquela mulher passava 24 horas sendo monitorada por nós. Ela teve uma doença degenerativa, um Alzheimer precoce. Eu lembro que muitas das vezes filha chegava até a casa e ela olhava e dizia para mim assim: eles são tão bonitinhos, né? Mas eu não sei quem eles são. Apagado da memória. Interessante que quando eu chegava, alguém que ela tinha conhecido em poucos meses, quando eu chegava ela dizia: a minha neguitinha. Mas quando chegava um filho ela já não lembrava mais.
Quando chegava o esposo, ela já não lembrava mais. Em alguns momentos que ela tinha algum flash, que ela dizia: eu sou casada, né? Mas quem que é meu marido? E o marido ali fiel, investindo, cuidando, pagando bem. Eu lembro que um dia, do nada, ela almoçando e mexendo no guardanapo, ela disse assim: tô com uma vontade de comer paçoquinha. Eu nunca vi tanta paçoquinha na minha vida que nem aquele dia. Todos os filhos trouxeram, nós funcionárias trouxemos, o marido trouxe. Quando chegou a paçoquinha ali, para ela não era nada. Ela nem ligou para aquela paçoquinha. Talvez foi um flash que ela recebeu da sua infância, de um doce que ela comia, e surgiu aquela palavra. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu dizendo: o homem pagava, e ela ia de mal a pior. Embora aquele homem estava gastando suas forças, não só financeira, porque quando eu falo dele, meu coração se enche de emoção, porque eu sei que ele daria tudo para que aquela esposa viesse a recuperar a sua mente. Mas tem coisas que só Deus faz. Tem coisas que o dinheiro não chega até lá. Nós vimos aquela mulher padecendo, se perdendo naquela doença. Quando eu cheguei lá, ela movimentava, andava, ia ao banheiro, mesmo com ajuda nossa, mas ia. E eu fui vendo aquela mulher se definhando. Eu fui vendo aquela mulher perdendo os movimentos, fazendo as suas funções fisiológicas na cama. Eu fui vendo aquela mulher parando de mastigar, de degustar, e precisar começar a tomar, se alimentar com alimentos, primeiro pastosos, depois líquido, e por fim Deus a levou. Eu vi a tristeza sobre aquela casa, uma casa que devia na época, não diminuindo e nem aumentando, devia ter uns 12 cômodos, mas os cômodos, a casa, a tristeza bateu, que eu lembro que no dia do funeral, é lógico que nós como enfermeira, como cuidadoras, a gente já estava arrumando as nossas coisas para sair, e aquele homem falou: fica aqui, continua trabalhando aqui. Fazendo o quê? Cuidando de quem? E aí eu até com muita delicadeza eu disse para ele: fazendo o que aqui? Eu venho aqui passear, eu venho aqui almoçar, mas hoje não faz mais sentido a nossa presença. E ele disse assim: quando eu olho para vocês, eu vejo um pedacinho da minha esposa em cada um. Talvez você chegou aqui com um problema como esse. Você está dizendo: pastor, às vezes eu preciso olhar para outras pessoas, para ver retalhos de alguém. Às vezes eu preciso trazer a memória. Como ontem eu num culto na cidade de Porto Feliz, eu não consigo nem lembrar o nome da missionária, Valdete. A missionária Valdete foi muito minha amiga, uma mulher de Deus, abençoada, profeta. E essa mulher morreu, e a família ficou tomando conta do ministério. E ontem a filha dela estava lá no culto onde eu estava. Ela sentada na cadeira atrás, ela me abraçou e começou a chorar. E ela falou: quando eu vi a senhora chegar, eu lembrei do pedacinho da minha mãe. Eu imagino essa mulher do fluxo de sangue, ela sendo afastada do seu habitat, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que todos aqueles que passavam por um fluxo hemorrágico, essa hemorragia poderia ser, às vezes nós falamos, colocamos, pontuamos que é o fluxo mensal da mulher, mas não, poderia ter sido um fluxo nasal, poderia ter sido um corte incessante, era um sangramento. Aquela mulher estava sangrando. A Bíblia diz que ela se posicionou. Eu acho maravilhoso isso, porque mediante alguns sangramentos nós queremos parar, nós queremos desistir, nós esquecemos quem nós somos,
Nós só olhamos para aquilo que os outros estão falando, mas aquela mulher, ela estava falando, as pessoas podem dizer que eu sou imunda, podem dizer que eu não tenho mais nenhum futuro, mas eu não vou desistir de mim. Nessa noite Deus me trouxe para trazer uma palavra do céu diretamente para você. Não importa, para nós, não importa onde você esteja sangrando, não desista de você. Assim como eu tenho exemplos na minha casa, pastora. Minha mãe teve alguns processos de câncer, mas eu vou falar desse específico. Minha mãe teve um câncer de mama. Ela teve câncer na cabeça, Deus curou. Ela teve um câncer de mama. Ela teve que viver toda a dor do processo que aquele câncer trouxe a ela. Eu lembro que a minha mãe, ela fez rádio, químio. Por final, foi necessário fazer uma mascoterapia. Ela tirou toda a mama, ainda parte das axilas. A minha mãe, uma mulher que estava deformada, sem aquela mama. Eu lembro que eu trabalhava nos serviços de obras sociais. Eu cheguei a conversar com a presidente dos serviços de obras sociais, e ela falou assim: minha mãe, nós não tínhamos condições, não pensávamos, e uma das piores coisas é a gente paralisar no meio da dor. Eu paralisada no meio da dor, eu conversando com a presidente falou assim: olha, nós não temos condições de colocar uma prótese interna, mas existem aquelas próteses externas que são apoiadas pelo sutiã. Vamos lá levar, tira a medida do seio da sua mãe, então, e vamos fazer essa prótese para ela. E eu falei: vamos. E eu conversei com a minha mãe foi lá, fez o desenho da prótese e tal, e fizeram aquela prótese externa que se coloca no sutiã de silicone. A minha mãe andou algum tempo, não vou dizer para você que foi 1 mês, que foi 2. Eu sei que minha mãe andou algum tempo com aquela prótese de silicone, e ela dizia assim: filha, é pesada, cansa. E um dia eu cheguei em casa, a minha mãe estava fazendo um seio, uma mama, com uma meias finas e alpiste, sentada, colocando alpiste e costurando aquela meias. Eu falei: mãe, o que você está fazendo? Ela falou, vou falar como ela falou: estou fazendo uma teta para mim. E eu falei: mãe, de alpiste? Ela falou: é porque aquela lá é pesada. Enquanto eu chorava a falta da minha mãe não ter um seio, a falta de ver minha mãe com aquele fundo, daquele lado que faltava as mamas dela, ela estava reinventando com um material brusco, tosco, de alpiste. Eu lembro que às vezes nós brincávamos na rua, e minha mãe dizia, eu dizia assim para minha mãe: tá aí a Marina, e a Marina vivenciou isso. Eu dizia assim: minha mãe, veio vindo um monte de passarinho atrás de nós. Ela falava: por quê? Eu falei: por causa do alpiste. E ela dava risada. Quantas das vezes nós mexíamos com ela, brincadeira de mãe e filha, de amiga e filha, e ela pegava, passava a mão na mama dela de alpiste, atacava do jeito, ela falava: toma tetada em você. O que é que você está fazendo com os sangramentos da sua vida? A minha mãe não olhava para a falta daquilo que ela não tinha, mas ela celebrava: com mama ou sem mama, eu estou viva. Tem hora que nós paramos e esquecemos de agradecer a Deus, que independente das dores, dos sangramentos que ficaram na nossa vida, nós ainda estamos vivos. Quem sabe algum amigo olhava para aquela mulher sangrando. Quem sabe o pai, a mãe. E quem entende de saúde mental sabe que um dos maiores prejuízos que pode acontecer na vida de alguém é quando chegam os apontamentos externos, principalmente quando nós não conhecemos o nosso interno. Porque quando nós não conhecemos quem nós somos, qualquer coisa que fala de nós, nós aceitamos. Qualquer coisa que aponte sobre nós, nós falamos: é verdade, eu sou uma mulher imunda, eu sou uma mulher flagelada,
Eu sou um homem fragmentado. Eu sou um fracasso. Ei, querido, hoje Deus veio para tratar de você, de mim, do lado de dentro. Porque não importa o que as pessoas estão vendo do lado de fora. Quantas das vezes eu já me arrumei? Quantas das vezes já coloquei o escarpão, coloquei a saia-mid, coloquei o brinco. Estou de brinco hoje. Coloquei o brinco. As pessoas olhavam e diziam: nossa, ela está super bem. E na verdade eu estava arrebentada. E quantas das vezes eu cheguei de chinelinho, bermuda, camiseta, cabelo sem pentear. As pessoas falaram assim: ela está arrebentada. E eu estava nos melhores dias da minha vida. Ei, aquela mulher, ela estava enfrentando, não era só a dor de um sangue que ela via, ela estava trabalhando os sangramentos que estavam fazendo no psicológico dela. Ausência paterna, ausência dos seus familiares. Talvez você chegou até aqui, e assim como um dia eu sentada na mesa da minha casa, diante de tantas conquistas, eu orei e disse para Deus: e se eu precisar voltar, eu volto para onde? E aí Deus falou assim: você já chegou longe demais para voltar para trás. Você já chegou longe demais para desistir da sua trajetória. Não, era para você já ter parado em 2024, 2023, 2025. Mas você já chegou até aqui. Não importa o tamanho do sangramento, agora não dá para voltar atrás. Eu estou vendo lágrimas sendo derramadas aqui nessa noite. É Deus falando: está sangrando, mas você está vivo. Está sangrando, mas tem esperança. Está sangrando, mas dá continuidade. Eu fui em alguns ministérios agora nesse ano de 2026, pastora. Eu fui em alguns ministérios pregar. E aí eu vi, no ministério que eu passei o ano novo, eles vão trabalhar com o ano da maturidade. Eu vi alguns amigos que estão trabalhando com o ano do crescimento, outros trabalhando com o ano da fortaleza. E todo ano eu também trago um tema. Todo ano. E aí eu estava orando e falei para Deus: Senhor, já estamos no dia 5, dia 6, dia 7. E o Senhor não deu nenhum tema para esse ano para mim de 2026. Eu confesso para vocês, não é desabafo não, mas o ano de 2026 já está pago. Quem entendeu, entendeu, né? Quase você vai na academia que você já faz tudo exercício, você fala: de hoje está pago. O meu de 2026 esse já está pago. Eu falei: Deus, se vier mais uma luta, eu já pulo, vamos para 2027. Vamos. E olha que hoje ainda é dia 12, 13, eu acho, né? Ai, mas já está pago. E eu falei: Deus, como está sendo dolorido esse ano, como está sendo difícil. Dá um tema para mim, trabalha comigo para mim trabalhar em cima desse tema do que o Senhor quer comigo. E aí o que eu esperei é que Deus falasse, sei lá, eu só sei que Deus falou para mim assim: esse ano para a tua vida é o ano da continuidade. Foi tão forte que as lágrimas começaram a descer do meu rosto. E eu entendi Deus dizendo: minha filha, não para, apenas continua, apenas vai dando continuidade, vai marchando para frente. Eu imagino aquela mulher indo em vários médicos. Você abaixa só um teco para mim. Não é que ele está alto, todo mundo que trabalha comigo sabe que esse ouvido meu, se eu viro aqui, eu ganho um espaço enorme nele. Já deu para ver que eu tive derrame, né? Então, esse lado aqui meio complicado. E você ficou aí, eu vou ter que ajeitar aqui. Aquela mulher, imagine todos os dias, ela esperar um amigo bater na porta.
Acho que chegou até algum momento que ela dizia: Deus, já que não tem amigo, que vem o inimigo mesmo. É porque tem hora que a gente fala assim, ó, porque na verdade nós não sabemos, e é ruim falar isso, mas é uma verdade. Nós nunca sabemos quem é nosso amigo. A gente só sabe que o nosso amigo é Jesus Cristo. É por isso que o inimigo fala: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vai ser natural de decepcionar você. Vai ser natural você me decepcionar. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflição. Imagina Jesus sentado. E nós ainda temos uma vantagem. Eu não estou dizendo que Jesus teve desvantagem. Eu estou dizendo que nós temos uma vantagem. A vantagem de nunca saber de onde é que vai vir o corte para fazer a gente sangrar. É por isso que nós vemos muitos homens e mulheres de Deus. Ah, pastor, eu não sei porque Deus está mandando essa palavra aqui, mas eu vou ter que falar essa. Já tentei, mas tudo bem. É por isso que... É por isso que na Bíblia, eu não sei qual é a história de vida da senhora, mas Deus está falando, eu estou falando com ela. É por isso que na Bíblia nós vemos a maior parte das pessoas, quando eu digo parte, Davi, Abraão, quem os traiu foi os que estavam perto. Às vezes a gente fica tão preocupado, e aquele que está longe, hein? O que ele está fazendo? Que indireta é essa que ele postou no Instagram? E aí Deus fala assim: toma cuidado com os de perto. Não se preocupa com aquele que está longe, não. Aquele que está longe está só fazendo barulho, só está dando indireta. Cuidado para quem você está contando a sua história. Cuidado para quem você está abrindo o seu coração. Cuidado para quem você está contando os seus sangramentos. Fica maduro. Essa palavra é para mim também. Fica maduro, porque a pessoa madura, ela não deixa transparecer seu sangramento. Aquela mulher, quem sabe algum dia, já deu certo, pastor. Quem sabe algum dia, aquela mulher, ela sai, e as pessoas olham para ela com expectativa, dizendo: ela não vai aguentar. Tem gente que está apostando que você não vai aguentar. Ah, não. Surpreende o céu. Não, para com essa bobeira, vou surpreender o inferno. Eu não tenho nada com o inferno. Eu tenho com o céu. Não tenho nada. Tem pessoas que falam: não, porque eu vou raspar a cara do diabo no chão. Que eu não tenho nada com o inferno. Que eu entendo pela palavra que Satanás nem cara tem, porque a Bíblia diz que Deus esmagou a cabeça da serpente. Então eu não preciso impressionar o inferno. Eu preciso ativar o céu dentro de mim. Ah, dá uma cutucadinha disfarçada, nós vamos falar: ativa o céu dentro de você. É que às vezes no meio do nosso sangramento, nós começamos a dar muita legalidade, dizendo que é o inimigo. Então Jó, não foi Deus quem permitiu? Se você está passando por sangramento, lembre: Deus apostou tanto em você. O inimigo não chegou rasgando, entrando, arrebentando. Deus apostou e falou: pode provar que ele aguenta. Ai, eu imagino. Isso aí é eu. Eu imagino Deus olhando da terra. E aí a Paula, que eu não vou pôr nome de ninguém aí, né? Se tiver Paula segura firme aí. Aí a Paula passando prova, arrebentada, e Deus olhando e falando: é isso, filha, continua pregando, continua cantando, continua. Eu sei que está sangrando, mas eu que dei liberdade para ele te provar, porque quando passar essa prova, a glória será maior. Elebai a soui, elebai te omassa kirra, elebai te omai soni retessa. Eu não sei de que maneira, de que forma
essa mulher saía. Talvez tinha dia que ela saía sorrindo, como a minha mãe. Tirava o acessório de alpiste, sorrindo e jogava na gente. Talvez alguns dias essa mulher saísse de cabeça baixa, porque nem todos os dias são alegrias. Concorda comigo? Mas também nem todos os dias são tristeza. Você precisa entender isso. O seu dia é você que decide como vai ser. O seu dia está na mão de Deus, mas é você que decide. A partir do momento em que você desperta, você diz: eu vou decidir como vai ser. Se eu vou levantar e vou ativar as bênçãos de Deus sobre a minha vida, ou se eu vou me curvar e deixar que o sangramento seja exposto diante da multidão. É você que decide. Eu sou assim. O dia que eu acordo e falo: deu ruim, eu não sei nem por que eu saio de casa, porque bate o desânimo, aquela vontade de chorar. Quando eu falo retroceder, eu não falo em desviar, porque eu tenho consciência para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não, esse negócio de desviar não passa na minha cabeça. Isso aí não. Mas uma vontade de cobrir a cabeça e ficar quieto na cama, isso eu tenho. Se você não tem, parabéns para você. Isso eu tenho. Falar: Deus, hoje vai de coberta, quietinho aqui. De primeira é a bolacha negresca, agora como eu estou de dieta, então é jejum mesmo e cabeça coberta. Aí Deus fala: levanta. Você sabe o que faz me colocar de pé depois da mão de Deus? É a gratidão. Você já agradeceu hoje? Você já falou: pastor, eu não tenho nada para agradecer. Ô querida, pede para Deus tirar as escamas dos teus olhos. Quantos queriam estar andando e não estão? Quantos queriam estar vendo e não estão? Quantos queriam se alimentar sozinho e não estão? Quantos queriam abraçar seu filho e não pode? Não, você tem motivos de sobra para agradecer, porque você está vivendo coisas que algumas pessoas queriam viver e não podem. Ô menina de blusa marrom, fica de pé, querida. Marrom, caramelo. Relebaia torre. Radia seio de kia chomi refaz. O interessante é que a Bíblia me garante que aquela mulher tinha família. Só que eu não vejo a família no percurso do sangramento dela. Enquanto eu estou pregando, a dor maior foi o abandono da família. Quando você olha, você fala: não ficou um. Eu esperava que viesse pegar na minha mão, que viesse dizer: filha, estamos juntos. Mas virado e ficar esperando para ver aonde é que você caía, aonde é que você parava, aonde é que você desistia. Deus me mostra uma mulher, você, há 2 anos atrás, pensando em suicídio, falando assim: chega, melhor que eu tivesse morrido do que ter chegado vivo. Aí o Deus que trouxe aqui está dizendo: eu estou derramando chuva de graça, chuva de graça, chuva de graça sobre a tua vida. Respira fundo, porque aonde houve seca vai ter milagre, diz o Senhor. Você pode aplaudir a Ele, você pode engrandecer. Todos podem nos abandonar, mas a bondade de Deus continua a nos guiar. Descansa. É um novo dia e um novo tempo chegando para a tua vida. Aquela mulher, ela estava pegando as suas finanças. Você sabia que finanças é diferente de economia, né? Ou não? Finanças é quando você tem dinheiro. Ué, não é isso? Eu estou gastando as minhas finanças. Eu estou projetando: eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou comprar uma bolsa para minha esposa, vai recebendo aí, esposaiada. Que os maridos já estão liberando cartão Black e é esse mês ainda. Mês do IPTU, IPVA. Se você está preocupado com o IPVA do seu carro, o marido já pagou.
Está pago lá. Ó, tem homem que está pronto para pagar. Olha que delícia. Amém, delícia. Isso aí é finanças. Agora, economia é aquilo que nós guardamos, infelizmente. Eu acho que se eu fosse perguntar, e eu vou arriscar, quem guarda a economia para os dias bons? Dois levantou a mão. O resto tudo guarda. Vá que aconteça uma coisa ruim. Não é assim? Eu difícil ver alguém falar: eu estou guardando um dinheiro para viajar para Marrocos, para viajar que seja para Guarulhos. Não, eu estou guardando que vai que. É a força do teu pensamento que está caindo coisa ruim, viu? Você já está dizendo: eu estou guardando isso aqui porque vai que aconteça uma coisa ruim. Você está profetizando, você está já dizendo: vai acontecer. E eu quero estar preparado. Para com isso. Eu estou guardando para desfrutar. Eu falo para Deus: Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou gastante. Eu mereço desfrutar. Sou dizimista, ofertante e gastante. Coloca no braço para você ver. Eu tenho, mas eu quero comprar. Pare de pensar no dia ruim. Pare de se programar. Não seja imaturo e está aí gastando o que não tem. Tem pessoas que chamam a própria ruína para a sua vida. Vou dar um exemplo tolo. Mas tem pessoas que ganham um salário mínimo. Aí vê um amigo andando com, fala um carro bom, fala um carro, uma BMW. Vê um amigo que está andando com BMW. Aí entra aquele espírito de comparação. Ô, gente, comparação só traz confusão. Se eu ficar comparando o que os outros têm, eu vou ser ingrato o resto da minha vida. Um dia uma pessoa falou para mim assim: fulano ganha mais do que eu. Eu falei: o governador também ganha mais do que eu. Vou fazer o quê? Vou lá reclamar? Não tem como. Aí a pessoa vê, vou até no mais simples, porque uma BMW tá muita coisa para nós. Não é muita coisa, se Deus quiser dar. Mas aí vamos. Não vou engolir essa. Eu creio numa fé. Numa fé consciente, pastor. Aquele Deus do improvável, do impossível, mas consciente. E eu tenho experiência de duas formas. No mundo paupérrimo, que é onde eu vivia, no lugar vulnerável, que é onde estava a minha casa, a minha família, minha casa não, a casa da minha mãe, porque eu era uma criança. Deus olha para minha mãe e diz: o que você precisa? Minha mãe disse: uma casa. E a minha mãe, e Deus falou assim: pode escolher a casa que você quiser, eu vou te dar. A minha mãe levantou no outro dia pela manhã, ela falou: filha, você escutou o que Deus falou para mim? Eu falei: escutei, mãe. Eu tenho costume. Eu tenho 34 anos de evangelho. Desse tempo eu nunca desviei, nunca parei. Pastor, já deu trabalho para pastor? Lógico. Já cheguei no meu pastor, chorei. Falei: pastor, não aguento. E o pastor falava assim: não, aguenta sim, filha. E eu ia lá. Eu sempre fui ovelha. Pastor, explica melhor. Eu nunca fui bode. Sempre fui ovelha. Sabe, nos meus piores momentos, os pastores, eu posso trazer, eu tive 4 pastores na minha vida. Por que 4? Porque eu precisei mudar de ministério. Não foi com confusão, não foi nada. A primeira mudança de ministério foi uma imaturidade minha. Eu era membro de uma igreja, amada, querida. Meu filho tinha seus 14, 15 anos, eu acho. Fazia parte do ministério e toda aquela coisa. De repente ele se engraçou com a mocinha de outro ministério. E eu naquela preocupação, vou falar com pai e mãe aqui agora. E eu naquela preocupação, vá que meu filho desvie, não aguente e tal, vou congregar com ele. Só sabe que né? Foi tolice. Porque quem cuida é Deus, não é a gente. Eu fui lá,
Não, ele não desviou, mas também não foi bom. Até eu conquistar confiança, espaço daquilo que eu já tinha no outro ministério. Aí me apaixonei, aí foi a minha vez de apaixonar. Aí me apaixonei com um homem que tinha seu ministério. Eu fui para o ministério dele. Começou tudo novo, terceiro pastor. É que eu casei com um pastor. E aí eu me divorciei e eu vim parar aqui em São Paulo. O sopro de Deus me trouxe aqui. E aí eu tenho um pastor aqui em São Paulo. 4 pastores passaram pela minha vida. Os 4, nenhum deles pode dizer: a Sandra me respondeu um dia. A Sandra falou grosso comigo um dia. Eu lembro que logo que eu comecei a ministrar, um dia, isso eu estou falando que não é nem Sandra Alves, hein? Estou falando a Sandra lá, Sandra. Eu recebi um convite de uma igreja e eu cheguei para o meu pastor com um sorrisão. Vou contar, era na época chamava-se Madureira, agora é Adebrais. Eu cheguei, uma das Adebrais potencializada me chamou. Eu era de uma igreja de apertando, espremendo, gemendo, chorando 70 pessoas. Na chuva dava 25. De repente eu recebo um convite para pregar numa Adebrais que tinha umas 500 pessoas. Falei: uau, tô arrebentando. Cheguei pro meu pastor, já cheguei pulando que nem uma garça. Falei: pastor do céu, sabe, mesmo ministério, só mudava a cidade. Falei: pastor, o senhor não imagina o convite de quem eu recebi. Ele falou: convite do quê? Para mim pregar. Ele falou: aonde? Eu falei: em tal lugar. Ele falou: é dia de ceia aqui. Eu falei: eu sei, mas imagine eu. Ele falou: você não vai. Eu falei: olha Satanás pegando meu pastor. Esse homem quer acabar. Meu ministério nem começou, já levantou do altar. Pastora, no dia, talvez, eu não sei o que ele pensou. Eu chorei, cheguei em casa, chorei. A palavra que eu falei agora, que o inimigo pegou meu pastor, eu falei de joelhos no chão com Deus. Falei: Deus, um pastor vai acabar com o meu ministério. Talvez essa seja a minha última chance de pregar naquele ministério. Porque o pastor não quer que eu cresça. Porque bababá. E verdade, ele não queria que eu crescesse mesmo. Que eu tinha que diminuir. Porque se ele tivesse liberado eu ali, dali ele não segurava eu nunca mais. Meu nariz ia empinar. Sabe por que tem hora que o pastor puxa a gente? Porque a gente não está pronto para viver as promessas que Deus tem para a gente. O pastor tem visão. Porque se eu pusesse o pé naquela de 500, no outro dia eu estava de 700, eu já não congregava mais, eu só ia pregar. Eu fui para o culto CA. Talvez alguém da igreja, não estou dizendo que tinha, alguém esperava que eu não fosse. Alguém esperasse que eu fosse bicuda. Gente, eu fui com o coração limpo. Eu lembro que eu cheguei lá e ele disse assim: que alegria nessa noite de Santa Ceia. Eu nunca tinha pregado numa ceia. Nós vamos ouvir a jovem Sandra pregar a palavra. Eu falei: eu nunca preguei na ceia. Minha perninha. Falei: eu vou pregar o quê? Cantar o quê? Ali ele demonstrou para mim: você não está preparado. Eu preguei, lógico que eu preguei. Mas ali foi ele mostrando para mim: eu estou poupando você. Eu estou guardando para que o seu ministério não venha sangrar. Para que quando as pessoas se afastarem, retalhar. Querida, levanta a mão. Relebai a sou, rebai. Tem hora que a gente não entende. Por que comigo? Porque nós somos ovelhas especiais. A Bíblia diz que aonde abundou pecado, superabundou a graça. Não, ninguém quer interromper seu chamado, não. Ninguém quer impedir que você voe. Pelo contrário, o que não quer é que você voe casa quebrada, para que quando chegar a pedrada você aguenta e fica de pé. Não está pronta. Primeiro aqui, serve aqui, come um mingauzinho. Porque se eu tivesse ido para lá, eu ia ter que comer mocotó. E na fraqueza espiritual, na falta de maturidade espiritual que eu estava, o mocotó ia fazer mal para mim, ia dar tremedeira, ia dar má digestão. E talvez hoje eu estivesse de volta no submundo de onde eu vim. Mas como eu comi aquele mingau ali na minha igreja, a graça de Deus me sustentou. Talvez você está esperando uma pregação teológica. Não foi isso que Deus mandou trazer. Deus mandou trazer esse carinho, dizendo: eu estou estancando o sangramento. Eu estou fazendo desse lugar um lugar de cura. Não, essa casa é uma casa de cura. É uma casa onde vai enviar pessoas que estarão sarados e ativados. Não adianta, vai.
Meu Deus. Ele maquinou, refai, tem hora que a gente sangra porque a gente quer. Eu quero ver nova gente. Eu quero fazer o quê? Vamos lá. Eu quero viver tal coisa. E aí Deus está dizendo: fica aqui no pasto. Deixa eu cuidar de você. Os sonhos de Deus não vai morrer sobre a tua vida, não. Só basta você esperar. Não, é que as pessoas às vezes chegam. Eu vou pôr a mão na pastora, porque na pastora não vai ter problema. Não, vamos lá, porque se você estivesse no meu ministério, você já era missionário. Deus não está preocupado com o cargo. Ele quer que a gente seja filho. Permaneça. Não vá sendo levado por aquilo que os outros falam, que muitas vezes até sangra no teu coração, porque tu diz: eu estou pronta. E Deus está dizendo: dê continuidade na onde eu te coloquei. Permaneça. Eu quase não te vejo e amo você. Embora você não saiba, eu estou em jejum pela tua vida. Não estou pela vida do pastor Rogério, não. É específico pela tua vida. Porque quando chegam os profetas perto de ti, tu fala: eu nem quero que fale comigo. Porque você já foi tão enganada, você já foi tão ferida, você já foi tão traída, que a palavra, a intimidade que você tem com Deus dentro da sua casa já basta. Porque os momentos em que você não precisava de palavra profética, mas precisava de um abraço, de um aperto de mão, o que foi facada. O que foi história mal contada. E aí tu teve que se refazer sozinha dentro do quarto em lágrimas, porque pessoas dependiam que você permanecesse de pé. Alguns olham e dizem: ela é dura. Mas a verdade é que você foi forjada no fio da espada. E aí o Eterno disse: eu estou curando a decepção que tu passou ministerial. Porque tu diz assim: eu não vou entregar, porque eu não quero sofrer mais. Eu não vou me dedicar tanto, porque eu não quero me decepcionar mais. Aí Deus está dizendo: eu não te decepciono. Eu estou... Olha Deus entrando dentro do teu coração hoje. Não que Ele esteja fora, mas está dizendo: eu estou curando essa ferida, eu estou curando essa dor. Porque tu adquiriu na intimidade sozinho. Não foi com A, não foi com B, foi tu sozinha. Deus me mostra tu conversando com Ele na sala, andando, varrendo, e como se Ele tivesse personificado. É isso que fala, personificado dentro da casa contigo. Ele diz: eu te amo, eu tenho ouvido todas as tuas orações. Descansa. Isso o Senhor diz. Aquela mulher, ela está saindo, ela não está para fora. Ei, você vai ficar escondendo ou escondido até quando? Não, aquela mulher, ela poderia... Você não acha que é mais fácil? Porque quando eu fico doente também. Quando eu tô com gripe, e eu sou pamonha, eu sou daquelas que tipo, os meninos sabem, eu tô com gripe, eu já deito, já quero ser paparicado. Eu sou filha única, gente. A gripe nem pega em mim direito, eu falo: eu vou morrer. Aí aparece um com sopa, outro com doce, outro... Eu sou filha única, eu tenho direito. Não é? Era para estar morto, não é? E aí, Deus te guardou. Porque quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, Satanás... Vida é para ser lágrima dentro da casa. Mas aí Deus falou: eu vou mudar a aparência, eu vou confundir o olhar do adversário. Decaia, sóbia. Porque, meu Deus do céu, Deus é tremendo.